Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Estou de volta trazendo mais um vídeo para vocês. Neste vídeo nós vamos estar falando sobre as placas de comandos dos fornos de micro-ondas. Eu já tenho aqui no canal vários vídeos tratando desse assunto de conceitos de manutenção em placas de comandos de fornos de micro-ondas. Porém, eu tenho recebido alguns pedidos de novos assinantes aqui do canal, me pedindo para que eu esteja fazendo novos vídeos referente a essas placas, as mudanças que houveram nestas placas no decorrer dos anos. Porém, eu separei aqui três placas de fornos de micro-ondas, tá? Vamos dizer que placas de gerações diferentes. Estou aqui com essa placa da Midea, que usa a fonte linear aqui, e aqui uma outra placa da Midea, um pouco mais nova, que usa agora a fonte chaveada, tá certo? Estou também com essa placa aqui, da Panasonic, é uma placa recente, uma placa nova, que usa também a fonte chaveada, beleza? Então, olhando aqui para essas três placas, de gerações diferentes, nós podemos enxergar aqui poucas mudanças nessas placas, Houve poucas mudanças aí no decorrer dos anos nessas placas de comandos, tá? E eu vou estar mostrando para vocês quais foram essas mudanças, beleza, pessoal? Vamos iniciar por essa placa aqui. Eu vou deixar essas outras duas aqui, depois a gente vai estar estudando essas outras duas placas. Vamos estudar primeiro essa placa aqui, que é uma placa de comando de um forno de micro-ondas da marca Midea, como já falei para vocês, tá certo? Perceba, esta placa, ela possui uma fonte linear. Fonte linear são todas essas fontes que tem como componente principal o transformador baixador de tensão, ok? A tensão alternada entra aqui, nesse terminal aqui de baixo, e esse terminal central aqui, tá? Nós temos aqui LN. Aqui se dá a entrada da tensão alternada, certo? Se o forno micro-ondas foi projetado para trabalhar na tensão de 127 volts, o transformador é projetado para receber essa tensão de 127 volts. Se o forno de micro-ondas foi projetado para trabalhar na tensão de 220 volts, o transformador também foi projetado para trabalhar nesse valor de tensão, 220 volts, ok? Então, geralmente esses transformadores possuem dois enrolamentos secundários, tá certo? Então, tensão alternada, gera-se o campo é transferido para o primário e depois esses pulsos alternados são retificados aqui por esses diodos. Aqui nós temos 8 diodos, formando assim duas pontes retificadoras. Então, um desses enrolamentos primário vem a uma ponte retificadora dessa, formada por 4 diodos, tá? É retificada a tensão e alimenta aqui os relés, as bobinas dos relés. Essa tensão geralmente é 12 volts, para fornos de micro-ondas que trabalham com relé de 12 volts, ou 24 volts para alguns fornos de micro-ondas que trabalham com relés de 24 volts. O outro enrolamento vem aqui na outra ponte retificadora, que é retificada, numa tensão entre 7 e 8 volts, depende do forno de micro-ondas, tá certo? Esse 7 e 8 volts vem até o regulador de 5 volts. Esse regulador regula essa tensão para 5 volts para alimentar o microcontrolador e outros componentes ativos aqui do circuito, tá? Inclusive o circuito integrado de memória e alguns transistorzinhos drives que tem aqui, ok? Aqui nós temos esse relé maior que leva a alimentação por transformador de alta tensão. Logo aqui abaixo, pessoal, nós temos esse outro relé, tá? Esse relé aqui, ele exerce uma função bem simples aqui no circuito, tá certo? Praticamente esse relé, ele é acionado junto com esse. Tem uma defasagemzinha de um para o outro, mas isso é em frações de segundos. Esse relé aqui, quando você dá o start no forno de micro-ondas, deu start, ele é acionado, tá? O micro envia o nível de tensão para o drive e aciona ele. Aí ele coloca esse componente aqui, na linha de alimentação, mas isso em fração de segundo, tá? Porque ele é acionado e em fração de segundo ele já é cortado. É só para colocar esse PTC aqui, na linha de alimentação. Para que isso? Para suavizar aquele pico de corrente inicial, tá? Lá no circuito de alta tensão nós temos o capacitor. Então, quando vamos acionar
o forno de micro-ondas, o capacitor praticamente está descarregado. Então, quando damos o start, é colocado esse componente aqui na linha para suavizar justamente essa corrente de carga lá do capacitor, certo? Porque o capacitor ele vai se carregando e vai diminuindo a corrente, mas de início dá um pico de corrente bem alto e esse cara aqui é que faz o papel de suavizar esse pico de corrente. Outro dia um rapaz me perguntou: Erinaldo, esse componente aqui queima magnetron? Não, pessoal, isso aqui não tem nada a ver com magnetron, tá? Isso aqui está relacionado com a carga inicial do capacitor de alta tensão, tá? Ele é colocado só para suavizar aquele pico inicial da corrente. Isso aqui não tem nada a ver com o magnetron, tá? Tanto que nas placas novas não tem mais esse circuitozinho aqui, ó. Não tem mais o relé, nem tem mais o PTC, tá certo? Então vamos lá. Descendo aqui nós temos o outro relé. Esse relé aqui aciona o prato, né? O motor do prato e a lâmpada, tá? Aqui nós temos o microcontrolador, alguns resistores aqui de polarização para o display, né? E aqui polarização para a membrana. Aqui nós temos buzzer, né? Que é aquele componente que faz o bip. Aqui abaixo nós temos alguns drives, né? Esse aqui que é o drive do bip, que mais chave de porta e aqui, ó, os drives dos relés. Beleza? Então tá aqui essa placa. Agora vamos pegar uma outra placa aqui. Essa outra aqui também é uma placa da Midea, tá? Então aqui nós já podemos observar a diferença de uma para outra. Isso aqui fonte linear e aqui fonte chaveada. Então aqui nós temos a fonte chaveada. A fonte chaveada ela tem como componente principal de entrada a ponte retificadora, tá? Vocês viram que a ponte retificadora aqui está depois do transformador. Aqui não. A ponte retificadora é quem recebe aqui a tensão alternada, essa tensão retificada, e vem até o transistor MOSFET interno aqui ao circuito integrado chaveador da fonte, tá? Então essa é uma das diferenças dessa placa aqui para essa aqui. Nessa placa aqui, ó, ainda temos aqui esse relé aqui, né? O relé que coloca o PTC aqui, ó, na linha de alimentação quando é dado o start no forno de micro-ondas, beleza? Agora eu vou pegar essa placa aqui, ó, que é uma placa de um forno de micro-ondas da Panasonic. Essa placa, ela está sendo usada em um forno de micro-ondas da Panasonic, porém o fabricante da placa é outro, tá? É aqui, ó, outro fabricante. Mas a fonte chaveada aqui, ó, segue o mesmo exemplo, né, da fonte daquela placa anterior, tá certo? Só o transformador aqui é um pouco menor e o circuito integrado controlador da fonte aqui, ó, é um encapsulamento DIP, né? A outra era em SMD. Aqui nós temos o conector de tensão, né, de entrada. Temos aqui um fusível. Vocês tomem cuidado com esse fusívelzinho aqui, ó, que ele abre muito nesse tipo de placas, tá? Aqui nós temos a ponte retificadora, capacitor de filtros, né? Circuito controlador da fonte, aqui um fotoacoplador que está na linha de controle entre uma das tensões aqui do secundário e o circuito controlador da fonte. Aqui o transformador chopper, tá? Bem aqui, pessoal, nós temos o regulador de 5 volts, tá? Ele está aqui, ó, regulador de 5 volts. Aqui o buzzer, capacitores de filtro das tensões secundárias, 2 relés, tá? Um relé para levar alimentação para o transformador de alta tensão e outro relé para o prato e lâmpada, tá certo? O cristal está aqui na parte de cima e o microcontrolador está aqui embaixo do display. A única mudança que temos aqui nessa placa é esse circuito integrado aqui, ó, tá certo? Porque agora não temos mais os transistores drives, tá certo? Os transistores drives não temos mais, é tudo feito através desse circuito integrado, tá? O LN 2003, o LN 2004, porque aqui já vem o drive, né? E vem também incluído nesse circuito integrado o diodozinho de proteção, tá certo? Então, nas placas novas você não vai encontrar mais transistores que fazem os drive para os relés, né? O drive aqui, ó, para o buzzer, trava da porta, não, vocês vão encontrar esse circuito integrado. O restante do circuito é igual às outras placas. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aí o seu like. Se você está entrando
aqui no nosso canal pela primeira vez, se inscreva para estar recebendo nossos vídeos em primeira mão, tá certo? Então, se você tem desejo de consertar fornos de micro-ondas, estamos aí com um treinamento novo, tá? Onde você vai aprender a consertar toda a parte elétrica do forno, tá certo? E também vai aprender a consertar as placas eletrônicas. Mas, Erinaldo, eu não entendo de eletrônica. Bom, nesse treinamento estou colocando 2 módulos, onde eu vou ensinar tudo sobre componentes eletrônicos e um outro módulo ensinando os circuitos, né? Fonte chaveada, circuito de acionamento, tá certo? Então é um treinamento de forno de micro-ondas bem completo, pessoal, tá? Certo? E num precinho bem legal, tá certo? Então entre em contato comigo, aí está o meu WhatsApp, para você saber mais referente a esse treinamento. Então é isso aí. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, pessoal.